Olá, turma. Hoje vamos estudar a Revolução Francesa e Era Napoleônica, certo? Vamos aqui compartilhar a tela. Revolução Francesa e Era Napoleônica. Pessoal, antes de iniciarmos o assunto da aula de hoje, eu queria só recapitular um ponto que ficou pendente na aula passada. Eu acabei não abordando esse assunto na videoaula, mas aí tem relação com o nosso tema de hoje. Na aula passada, nós tivemos Revolução Industrial e Iluminismo, e aí vocês devem recordar que quando eu falei do Iluminismo, né, que é aquele período da história no qual defendia-se o uso da razão, e tudo que não fosse racional seria criticado. Então, por exemplo, o antigo regime, que era o regime que vigorava na Europa naquele período, que se caracterizava pelo rei com poder absolutista, que dizia que o poder dele vinha de Deus, o clero com todos os seus privilégios da igreja, né, e ali cobrando dízimo aos seus fiéis, os nobres que tinham aquela vida mansa, na qual eles diziam que tinha um título de nascença, tinha um sangue nobre, né, e cobravam impostos ali também de quem morasse em suas terras. E, finalmente, você tinha camponeses e a pequena e média burguesia que pagavam pesados impostos para poder sustentar rei, clero e nobreza. Então, o que acontece? Não era racional o rei falar que o seu poder vinha de Deus. Então, logicamente, que o rei foi criticado pelos pensadores iluministas. Os reis absolutistas foram atacados, né? O clero também foi atacado e a nobreza, né, com aquele seu estilo de vida, aquela sociedade estamental na qual eles diziam que seu título vinha de nascença, também foi atacado, porque não era algo lógico, não era algo racional. Os iluministas criticavam aquilo. O que eu acabei esquecendo de falar para vocês foi o quê? Muitos reis, então, né, acabaram perdendo seu poder. Por quê? Porque as ideias iluministas elas foram se espalhando pela Europa e as pessoas, ao terem acesso a elas, começaram a criticar, então, o regime no qual elas viviam, no qual o seu rei, né, era cheio de privilégios, não governava preocupado com o povo e agia sem essa preocupação, né? E muitas vezes afirmando que seu poder era de origem divina. Então isso acabou levando a população a se rebelar contra essas monarquias absolutistas e elas começaram a cair. Alguns reis da Europa, para não perderem o poder, fizeram o quê? Começaram a adotar algumas ideias iluministas em seus governos para evitar críticas. Ora, esses reis se tornaram iluministas? Não. Eles apenas deram uma maquiada no absolutismo deles. Eles adotaram algumas ideias iluministas para evitar crítica, mas eles não mudaram totalmente. Esses reis, então, foram chamados de déspotas esclarecidos. Vocês vão encontrar isso aí no capítulo do livro de vocês. Eu acabei deixando de abordar isso na última aula, tá? Dando continuidade, a gente vai ver aqui a Revolução Francesa, né? Símbolo da Revolução, a liberdade, carregando a bandeira. E aí, o que é que nós iremos ver hoje, pessoal? A Revolução Francesa ela vai acontecer em 1789, tá? Só que antes de falarmos sobre ela, a gente tem que entender o contexto. Qual era o contexto da França naquele período, né? Qual era o contexto histórico? Você tinha um clero, que era representado pelo primeiro estado, o clero é a igreja, com todos os seus privilégios, tá? Lembrando que a igreja era uma instituição, né? Riquíssima, detentora de terras, né? De muita riqueza. A nobreza, que era o segundo estado, e a burguesia e camponeses, eles eram chamados de terceiro estado. O que acontece? O terceiro estado, que era a burguesia e os camponeses, pagavam pesados impostos. Impostos esses que sustentavam o clero e a nobreza. A gente pode ver aqui na figura, que é uma caricatura, né, uma crítica, o terceiro estado sustentando os outros dois estados, né? Você vê aqui o clero, você pode ver aqui pelo crucifixo, e a nobreza. Então, o terceiro estado literalmente carregava nas costas os outros dois, porque era o terceiro estado quem trabalhava, era o terceiro estado quem produzia, era o terceiro estado quem pagava impostos. E aí esse regime começa a entrar em crise. Por quê? A França ela começa a viver uma crise econômica, né? Devido às guerras que ela participou, o rei da França também ele tinha um gasto maior do que a arrecadação, e tudo isso foi gerando uma crise financeira, levando inclusive à escassez de alimentos. Para poder solucionar esse problema, o rei, então, resolve fazer uma Assembleia Geral dos Estados, no qual ele convoca os representantes do primeiro estado,
do segundo estado e do terceiro estado, tá? Nessa assembleia, o rei, ele propõe que o primeiro e o segundo estado passem também a pagar impostos para poder contribuir e assim diminuir a crise. Obviamente que o primeiro e o segundo estado não vão concordar com isso, né? E aí, no momento da Assembleia, o terceiro estado faz uma proposta. Naquele período, pessoal, a votação como era? Cada estado tinha direito a um voto. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado direito a um voto e o terceiro também. O primeiro estado e o segundo estado sempre votavam juntos, eles se ajudavam. E aí sempre o terceiro estado perdia a votação, porque era 2 votos contra 1. 2 votos do primeiro e do segundo estado contra 1 voto do terceiro. O que acontece? Naquele período, o terceiro estado ele era a maioria da população. Para vocês terem ideia, o terceiro estado era praticamente 97% da população. O primeiro e o segundo, que era o clero e a nobreza, não representavam nem 3%. Né? Então, era muito injusto o voto ser por estado. Né? O que é que o terceiro estado vai propor? Ele propõe que o voto seja por cabeça. Como assim? Cada pessoa do terceiro estado tem direito a voto. Com isso, o terceiro estado ganharia sempre as votações, porque ele era a maioria, entendeu? Ele era 97% da população francesa. Obviamente que o primeiro e segundo estado não aceitam isso, porque eles perderiam, né, todas as decisões, todas as votações. E aí o terceiro estado, então, faz o quê? Se rebela, cria uma Assembleia Nacional, ele sai lá da sala onde estava tendo a Assembleia Geral, cria uma Assembleia Nacional formada somente por representantes do terceiro estado, e aí nessa Assembleia eles criam então uma Constituição para a França, né? Eles promulgam a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e criam uma Constituição para a França. O que significava isso? Significava que a partir daquele momento o rei da França ele não governaria, né, com total liberdade, da maneira que ele quisesse. Era o fim do poder absolutista. O rei da França agora teria que governar seguindo a Constituição francesa, que são as leis. Leis essas criadas pelo terceiro estado. E essas leis, elas, além de fortalecerem o poder do terceiro estado, elas tiraram diversos privilégios que o primeiro e o segundo estado tinha, que era o clero e a nobreza, além de acabar com o poder absolutista do rei. Então, isso foi uma revolução, porque isso mudou a estrutura da sociedade. Isso acabou com o formato do antigo regime, né? Que é esse regime com o rei absolutista, o clero com privilégios, a nobreza com privilégios e a burguesia e os camponeses pagando ali um dobrado para poder sustentar esses outros, tá? Então, isso muda. A França, então, vai virar uma monarquia constitucional. Vai ter rei, mas esse rei vai ter que seguir a Constituição. O que acontece? Aqui é a estrutura, tá, pessoal, de como era a França naquele período. Só para ilustrar, você tem um rei lá no topo, você tem o clero, né, o alto clero, o médio clero e o baixo clero, tá? Você tem a nobreza, que é a alta nobreza, a média e a baixa. Você vai ter, então, aqui o terceiro estado, que são os altos comerciantes, os banqueiros, né, donos de terra, alguns donos de terra, a média burguesia, que seriam os artesãos, os profissionais liberais, e lá embaixo os camponeses. Então, assim, apesar desse grupo ser o terceiro estado, nem todos eles estavam no mesmo nível. Você percebe que existe uma parte do terceiro estado que estava mais acima, né, que tinha mais privilégios, ok? Um dos símbolos, pessoal, dessa revolução, né, no qual o terceiro estado cria a Constituição, cria uma monarquia constitucional, vai ser a tomada simbólica de Bastilha. Bastilha era uma prisão que já estava praticamente desativada, para onde os presos políticos eles eram enviados, tá certo? Então a tomada de Bastilha, ela é um símbolo da Revolução Francesa, ok? O que acontece? O rei da França, ele não, obviamente, ele teve que acatar ali a criação da Constituição e a sua perca de poder. Ele não tinha o que fazer, estava de mãos atadas, ele não tinha poder para reverter isso. Só que ele vai pedir ajuda para outros reis da Europa. Os outros reis da Europa viam com temor aquilo que acontecia na França. Por quê? Porque eles tinham medo que aquilo acontecesse no país deles. Então, os reis da Europa começaram a tramar uma ajuda, né, um auxílio para o rei da França, para que ele pudesse retomar o seu poder absolutista. O terceiro estado descobre o que está acontecendo e faz o quê? Manda decapitar o rei. O rei é guilhotinado, tem sua cabeça nada, tá?
é o fim, então, da monarquia na França. A monarquia acaba, e aí a França, então, vira uma república. Só que o que acontece? Lembra que eu disse para vocês que o terceiro estado não era todo homogêneo, ele não era todo igual, né? Haviam grupos distintos. Então, o terceiro estado, ele se divide em três partidos. Os jacobinos, que representavam a média e a baixa burguesia, os girondinos, que representavam os interesses da alta burguesia, e o Pântano. O Pântano era meio que um partido, Maria vai com as outras. Ele apoiava quem estava no poder, tá? Quem começa governando? Quem vai começar tendo maior influência política na República Francesa, agora, recém-inaugurada, serão os jacobinos, que eram a maioria. Só que no período que os jacobinos estavam no poder, pessoal, né, várias medidas foram tomadas para poder melhorar a vida da população, reforma agrária, distribuição, né, que é a distribuição de terras, criação de escolas. Porém, os jacobinos eles cometeram um erro. Qual foi? Eles começaram a perseguir todo mundo que fosse oposição às ideias deles, né? E aí eles começaram a guilhotinar todos aqueles que se opusessem ao regime jacobino, ao ponto deles começarem a se auto-guilhotinar, né? Guilhotina é essa máquina no qual a pessoa é decapitada. Eles começaram a guilhotinar membros do próprio partido, tá certo? E aí esse período ficou conhecido como terror jacobino. Os jacobinos, então, se enfraquecem. Os girondinos, então, aproveitam para assumir o poder através de um órgão chamado diretório, tá? Vai ser o órgão responsável por dirigir a República Francesa. Antes eram os jacobinos através da Convenção Nacional. Agora será os girondinos através do diretório, tá? Os girondinos tentam governar a França, tentam administrá-la, mas eles percebem que não conseguem botar a França nos trilhos. Eles notam, então, que é necessário alguém com bastante poder, autoridade, né, com influência para poder dar continuidade aos rumos da Revolução Francesa, aos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Liberté, igualité, fraternité. E aí, esse alguém vai ser quem? Napoleão Bonaparte, que era um jovem general que estava, né, progredindo, ascendendo nas tropas. E aí ele tinha grande influência, e aí, através do golpe do 18 Brumário, ele assume o poder na França, não como imperador, mas como cônsul. O que era isso? O parlamento francês continuaria existindo, formado pelo terceiro estado, porém, existiria a figura do cônsul. Eram três cônsuls, né? Três cônsules, como é chamado, sendo que o principal deles era Napoleão Bonaparte. Tem início, então, a Era Napoleônica. Só que antes de nós iniciarmos a Era Napoleônica, eu queria dar destaque aí ao papel das mulheres, tá, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar do movimento feminista. O movimento feminista, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa atual. Ele surgiu lá na Revolução Francesa com a participação das mulheres na Revolução. O que acontece? As mulheres foram chamadas a lutar na Revolução Francesa. Elas lutaram. Quando a Revolução passou, elas exigiram, né, que elas pudessem continuar participando ativamente, participando da política, do mundo do trabalho, né, das decisões. E aí as mulheres falaram, ora, se nós servimos para lutar, por que nós não podemos também participar da política, nos candidatar, né, eleger representantes, votar? E aí tem início o movimento feminista, tá? Então, o movimento feminista nada mais é do que um movimento que luta pelos direitos das mulheres. As mulheres que durante muito tempo, né, ainda hoje, em muitos países, até mesmo no nosso país, elas têm menos direitos do que os homens. Às vezes não na lei, mas na prática, tá? Na prática, no nosso país, as mulheres, na sua grande maioria, ganham menos do que os homens, às vezes ocupando o mesmo cargo, entendeu? Então, o movimento feminista, ele é um movimento que vai lutar pelos direitos das mulheres. Então, me preocupa muito quando eu vejo uma mulher dizendo, o feminismo é mimimi, é bobagem, né? Ela está indo contra um movimento que luta pelo direito dela, até mesmo de estar se expressando. O direito de estudar, o direito de trabalhar, o direito de votar, de se candidatar, né? Mais preocupante ainda é quando nós vemos deputadas, senadoras,
que se posicionam contra o feminismo, sendo que elas só podem estar naquela posição, né, ocupando aquele cargo político, porque outras mulheres lutaram por aquele direito. Então, assim, é um paradoxo muito grande quando nós escutamos isso. Então, vamos agora para a era napoleônica, tá? Napoleão, como eu disse para vocês, ele não assumiu de cara como imperador, ele assumiu como cônsul, tá? Era ele e mais dois, era chamado período do consulado. Durante o período do consulado, Napoleão Bonaparte, ele fez muitas melhorias, realizou muitas melhorias na França. Reformas educacionais, criando uma escola em cada grande cidade. Ele fez reforma agrária, que foi distribuir terra para os camponeses, né? Ele criou uma nova moeda para a França, o Banco da França, que concederia empréstimos para a burguesia dar continuidade aos seus negócios. Ele também perdoou os nobres que estavam exilados, com isso ele conseguiu ali, né, apaziguar os ânimos e criou um código civil, que é o Código Napoleônico, para poder estabelecer uma ordem no pós-revolução, tá? Porque assim, imagine, tem a revolução, tem aquele momento de euforia, né, onde todos os ideais vão ser escritos nas leis. O problema depois é traçar uma metodologia para aquilo se aplicar. E aí vem o Napoleão, então, com esse pulso forte, né, para poder colocar isso na prática. Então, ele fez uma série de melhorias pela França, né, isso fez com que sua imagem se valorizasse. Ele aproveita, então, esse alto prestígio que ele vai ter e resolve fazer um plebiscito, em 1802. Esse plebiscito, para quem não sabe o que é plebiscito é uma consulta popular, né, uma consulta ao povo, onde o governo pergunta ao povo algo e o povo responde nas urnas, né? E aí o Napoleão faz um plebiscito e pergunta ao povo da França se eles querem que a França continue no regime de consulado ou se prefere que Napoleão vire imperador. Aí a população pensa, poxa, se Napoleão, como cônsul, está fazendo o que faz, imagine se ele virar imperador, né? Então a população volta para que ele vire imperador. E aí, enquanto imperador, ele vai governar até a sua morte e vai ter direito de escolher o sucessor, tá? Napoleão, então, é coroado imperador, nós temos aqui a imagem de sua coroação, tá certo? Enquanto imperador da França. E aí, enquanto imperador da França, ele vai dar início a um plano expansionista que ele tinha. Ele tinha interesse que a França virasse o país mais poderoso da Europa, né? Tanto economicamente como militarmente. Ele pede, então, que os grandes, a burguesia, comecem a levar seus produtos para fora da Europa, para fora da França, para vender para outros países da Europa, para assim tornar a França forte economicamente. Só que quando esses produtos começam a ser vendidos para outros países da Europa, eles esbarram com a concorrência de um país. Que país é esse? A Inglaterra, que foi o primeiro país da Europa a se industrializar. Então, eles esbarram com a concorrência da Inglaterra, tá certo, pessoal? E aí Napoleão pensa, poxa vida, né? Nós estamos tendo que concorrer com a Inglaterra, estamos perdendo mercado para ela, o que podemos fazer? O ideal seria melhorar seus produtos para poder concorrer com a Inglaterra. Só que Napoleão tem outra ideia, vou destruir a Inglaterra, né? Simples assim. Vamos destruir nosso concorrente, eliminá-lo. Napoleão, então, pensa várias maneiras de invadir a Inglaterra, mas era impossível, porque a Inglaterra é uma ilha, vocês sabem, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, é uma ilha, e a Inglaterra ela tinha a marinha mais poderosa do mundo naquela época. E aí Napoleão não conseguiria invadir por mar. Ele pensa outras estratégias, mas desiste. Então ele tem outra ideia. Vou proibir os países da Europa, do continente europeu, de comercializar com a Inglaterra. É o chamado bloqueio continental. Então, nenhum país da Europa vai poder comercializar com a Inglaterra, certo, pessoal? E aí, o que acontece? Napoleão, então, perdão, o slide saiu aí. Napoleão, então, ele, ao proibir os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra, ele vai enfraquecer economicamente a Inglaterra. E, cara, se o país desrespeitasse? Se os países desrespeitassem, Napoleão iria invadir esse país, tá? Aí alguns países desrespeitaram. Portugal desrespeitou, Espanha desrespeitou, Napoleão então invadiu a Península Ibérica. Ele invade Portugal, invade Espanha, tá? A Rússia também desrespeita, ele invade também a Rússia.
Aí vai ser o erro de Napoleão. Quando ele invade a Rússia, Napoleão invade a Rússia, pessoal, com 600 mil homens, tá? Com 600 mil homens. E aí o que acontece? Quando ele invade a Rússia, os russos vão adotar uma estratégia chamada estratégia de terra arrasada, que é isso. À medida que as tropas de Napoleão invadiram a Rússia, os russos não tinham poder bélico, né, de armas para poder enfrentar os russos. Então, eles faziam o quê? Eles tentavam resistir ao máximo e depois eles queimavam tudo que tinha na cidade para não deixar nada para as tropas francesas. Com isso, soldados franceses que iam entrando na Rússia não iam encontrando lá abrigo, água, alimento, iam enfraquecendo. Paralelo a isso, começou o inverno russo, que era um inverno rigorosíssimo, né? Muito rígido esse inverno, chegando até a menos 40 graus em algumas regiões da Rússia. Os soldados franceses, então, ficam fracos, os russos, então, partem para o confronto. Com isso, mais dos 600 mil, né? Mais de 500 mil soldados franceses morrem. Napoleão, então, bate em retirada. Ele bate em retirada. Os países da Europa, então, percebem que Napoleão não era invencível e aí eles formam uma aliança. É a chamada Santa Aliança, formada por Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, tá? E aí esses países, então, eles se unem, invadem a França, prendem Napoleão. Napoleão, então, é preso. Posteriormente, ele foge da prisão, volta para a França, mas aí, mais uma vez, ele é preso e mandado para uma ilha na América, onde ele fica lá até sua morte, tá? Napoleão, então, é derrotado, é feito o Congresso de Viena, as monarquias são restauradas, né? A monarquia na França ela é restaurada, posteriormente a monarquia cai, tá, pessoal? Mas isso aí é um assunto que já não estudamos, mas a título de curiosidade, a monarquia depois cai novamente, a França vira república, dando continuidade aos ideais da Revolução. Eu quero que vocês saibam o quê, tá, pessoal, sobre esse período. Percebam que Napoleão invadiu Portugal e invadiu Espanha. Quando ele invadiu Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1808. A gente vai estudar isso quando formos estudar a independência do Brasil. A família real portuguesa, Dom João, foge para o Brasil, né? Foge das tropas francesas em 1808 com a ajuda da Inglaterra. Já no caso da Espanha, quando Napoleão invade a Espanha ela vai deixar de ter controle sobre as suas colônias na América, porque a Espanha vai estar sob o controle da França. Isso também vai contribuir para a independência da América Espanhola. Então, fiquem com isso gravado na mente de vocês, para que vocês possam entender depois a independência da América Espanhola, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? A Revolução Francesa ela foi importantíssima para a mudança da estrutura da sociedade, para a mudança, né, para o fim do antigo regime. Vai ser na França que se inaugura essa mudança de regime, ok? É isso. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom.